sagas familiares numa trilogia que ainda está sendo escrita. No programa de hoje. Livro de hoje, Antes do Silêncio, Rogério Pereira. Esse livro aqui foi talvez uma das últimas publicações da Dublinense em literatura nacional. Pelo que eu tenho acompanhado aí, publicaram bastante coisa internacional ultimamente. Então, como eu fiz a resenha recentemente do Afonso Cruz, em função inclusive da mesa que eu fiz com o Afonso Cruz e com o Rogério Pereira, eu falei, acho que agora seria legal fazer uma resenha também do meu outro companheiro de mesa, do Rogério Pereira. Aliás, que mesa legal, né, cara? Quem tava lá no evento e puder comentar aí, acho que foi uma mesa bem profícua, assim, acho que discutimos coisas relativamente profundas, dentro do que se pode discutir de profundidade dentro de uma mesa literária, obviamente. Muita gente legal na plateia lá, o cônsul de Portugal estava lá, o João Mino estava lá na plateia, cara, um imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Aliás, muito, muito querido esse cara, conheci ele aí, trocamos uma ideia depois, falamos sobre literatura clássica, o bicho é gente finíssima. Mas, voltando aqui ao Rogério Pereira, a gente já resenhou, eu acho, não tenho certeza, no blog, na época do blog, o primeiro livro dessa trilogia do Rogério Pereira, que é o Na Escuridão Amanhã. O Rogério Pereira tem um projeto literário, tanto quanto megalomaníaco, se perguntar a minha opinião, de começar a publicar aos 40 anos e depois, 10 anos depois, aos 50, publicar o segundo livro e aos 60 o terceiro, daí meio que acabou. Esse aqui é o segundo, né? O Rogério Pereira está com 50 anos. Os livros, eles conversam entre si porque eles se aproximam de uma temática comum a todos eles, que é uma espécie de anatomia familiar de um personagem, de um mesmo personagem, que em muito se assemelha com a vida que o Rogério levou, né? Quem não conhece a história do Rogério Pereira, tem a Eliane Brum uma vez escreveu um perfil dele chamado Como Fazer Literatura de Dentro de um Barril, que eu acho que ali vocês se interam um pouco mais sobre a vida do autor, embora quando a gente fala de literatura ficcional, essas coisas importam muito pouco, né? O que importa é o que está aqui, e é isso que a gente deveria só olhar. Mas enfim, o Antes do Silêncio, enquanto o Na Escuridão Amanhã falava da tirania de um pai, né? Uma família na roça, enfim, o Antes do Silêncio trata de uma família muito estruturada, se não da mesma forma, né? Se não é a mesma família, uma família muito parecida, da família do Na Escuridão Amanhã. O protagonista agora está mais velho e ele está tratando de uma mãe que está com câncer, tá? E a mãe dele está levemente definhando aí nesse câncer, e ele lembra de quando eles saíram da roça e foram para a cidade de C, realmente, né, Curitiba, porque tá tudo batendo com as coisas que ele descreve aqui, né? Sei por que faz isso, é porque o Stendhal faz e é bonito de fazer, né? Assim, a cidade de P. O que é cidade de P? Não sei, né, cara? Tem que perguntar pro Stendhal. O protagonista, ele tá ali às voltas com esse tratamento de saúde da mãe, estabelecendo na cidade e, ao mesmo tempo, começa a ter um envolvimento com uma vizinha que cuida de um senhor sobrevivente do Holocausto que fica lendo ali o mesmo livro sempre, decora as frases e pede para as pessoas ficarem ali lendo o livro para ele. De modo que o livro ele é intermeado com dois tipos de capítulo. Um capítulo, capítulos que começam com números, que contam o arco narrativo da mãe dele, né, e das memórias dele, etc., e os capítulos que começam com letras, que vão tratar desse arco narrativo desse vizinho sobrevivente do Holocausto. São capítulos mais curtos, menos reflexivos e mais sintéticos em relação aos acontecimentos. Então aqui esse protagonista, enquanto ele está tratando da mãe, ele faz alguns comentários, às vezes um pouco irônicos, às vezes um pouco melancólicos, sobre o entorno dele, sobre as coisas que ele percebe, né? Em determinado momento do livro, a mãe dele tem que fazer uma traqueostomia, e aí fica às voltas ali com aquela traqueostomia, fica tecendo alguns comentários sobre aquilo, relacionando com outras coisas que ele vê, né? Mas eu falei da traqueostomia porque ela com certeza consiste em um dos núcleos centrais em volta do qual a narrativa se estrutura, né? Junto com a mãe, junto com a temática da roça, né? Quer dizer, o êxodo rural, né? De uma família que vem do interior para a capital. Isso é uma narrativa muito comum aqui no Sul, né? As famílias, acho que em outras capitais isso também é muito verdade, né? Mas aqui no Sul, que tem uma tradição e um certo orgulho agrícola, né? Eu acho que talvez isso ganhe algum outro tipo de peso, de abandonar alguma coisa que é um pouco mais assegurada, talvez, né? Enfim,
só vivendo talvez para saber ou tecendo comentários mais ponderados sobre isso. Mas eu queria dizer que é isso, né? É uma história comum, né? O pessoal do Sul vir para cá. A gente agora está aqui, o pessoal da minha idade, ou eles vieram do interior, ou os pais deles vieram do interior, sabe? Muito dificilmente as pessoas aqui da minha idade têm pais que nasceram em Curitiba, né? Muito pouca gente. Seus pais nasceram em Curitiba? Não, né? Nasceram onde? Vieram para cá, o Murilo nasceu em Curitiba. Né? Então isso é um motivo com uma certa importância para o pessoal aqui do Sul. O que tem de legal nesse livro é que é o seguinte: não obstante ele, né, resvalar nessa coisa da autoficção, né, que eu acho que quando o Rogério Pereira começou esse projeto ainda não era algo tão patente, tão descarado, né? Inclusive hoje em dia até meio tosco como é hoje, né? O livro dele, o primeiro, Na Escolha da Mãe, ele foi muito comparado na época com o Lavoura Arcaica, né, por tratar mais ou menos da mesma temática, né, de violência, vida rural, né, uma família desestruturada, aquela coisa toda. Não obstante ele ter esse componente autoficcional muito grande, né, você vê que, lendo os capítulos aqui, o que interessa mesmo para o Rogério são os artífices literários. Quer dizer, ele não está se concentrando em ser documental aqui, sabe? Ou excessivamente narrativo das ações, enfim. Ele está fazendo alguns comentários muito pequenos sobre o que acontece e de vez em quando as coisas se movimentam dentro do livro. Aqui, por exemplo, eu abri uma página ao acaso, assim, né? Ela fala assim: a mãe usa óculos redondos. Eles deslizam pelo nariz. A Bíblia nos joelhos é devorada com a lentidão de quem pouco frequentou a escola. 2 anos no máximo. Na roça, a enxada é sempre mais importante que o lápis. A palavra de Deus chega quase estrangeira aos olhos da mãe. Nem sempre Deus escreve certo por linhas tortas. O louva-a-Deus lembra uma pessoa rezando. O apelido é muito óbvio, mas ele não devora palavras sagradas. Ao fim do ato sexual, a fêmea mata e saboreia o macho. É um destino tragicômico. Após o gozo, a morte. Tenho dúvidas de que meu pai fosse aquele homem lento que às vezes aparecia em casa em busca de comida. A mãe teria devorado meu verdadeiro pai após a cópula que me atirou para esse lado do mundo? Ser filho de louva-a-Deus é padecer num abismo de dúvidas. Existem cerca de 2.400 espécies de louva-a-Deus. A mãe é da espécie azarada. Então ele recorta com essas coisas, mas dá para ver que ele está tentando constituir um material que é essencialmente literário, né? Literário que eu digo que embora se escore em algum resquício de realidade, ele não depende desse resquício de realidade para se estruturar, né? Ele se estrutura enquanto literatura arte mesmo, né? O que difere aí do que eu estava falando aí do estilo de legenda de Instagram e tudo mais. Então essas duas narrativas elas vão se entrelaçando. E vai chegando no final ali em que tem as coisas tristes da narrativa, enfim, e um pouquinho de um finalzinho semi-feliz. Legal. Eu acho que interessa para o Rogério, nesse livro, e aí quem lê pode dizer o quão bem ele realizou isso ou não, mas eu acho que é fazer essa mescla bem feita a ponto de se tornar imperceptível entre invenção e memória, né? Quer dizer, aquilo que você escreve com aquilo que você lembra da sua vida e para constituir o material literário, e aonde um termina e o outro começa, né? Essa matéria-prima dos 2 livros do Rogério até o momento, né? Inclusive da coletânea de textos curtos que ele fez, também tem várias memórias de infância, enfim, ficcionalizadas ali em alguma medida. Acho que para ele essa coisa da relação familiar, pelo menos a gente vê assim, tentar comparar espelhadamente Na Escuridão da Manhã com Antes do Silêncio, em que de um lado a gente tem um pai que maltrata, né, e de outro lado um filho que cuida de uma mãe, né? Então assim, um pai que maltrata o filho e do outro lado um filho que cuida de uma mãe. Compor um mosaico de um mesmo núcleo familiar que revela pro leitor que quiser lê-los na ordem, ou enfim, ou um depois do outro, como essas transformações e como esses traumas eles podem ou não moldar, né, os personagens. Isso eu acho que ele poderia ter explorado um pouco melhor no livro, mas eu gostei ao mesmo tempo de como ele consegue ser um pouco
mais leve no tratamento de um tema muito triste, porque meio que a gente é assim, né? A gente passa por umas tragédias, assim, passa por umas desgraças, e no meio a gente faz uma piada ou outra e faz um comentário mais ou menos divertido no meio de uma tragédia. E eu acho que isso não é só um mecanismo de cooptação, mas é também parte daquilo que é ser humano, assim, quer dizer, você não consegue viver na intensidade do romance o tempo inteiro. Né? Então, um romance que não replica a intensidade do romance sempre vai ser um romance um pouco mais fidedigno. Né? O pessoal gosta muito do Tarantino, né? Porque o Tarantino, de certa maneira, ele fez isso, né? Com o Pulp Fiction. Ele mostrou o gangster comendo hambúrguer, né? E às vezes dando umas risadas, só que às vezes dando uns tiros também, e às vezes dançando, às vezes preocupado com outras coisas. Né? Então, é assim, quando a gente consegue tirar um pouco dessa intensidade, da condensação, né, de uma história, porque o romance ele sempre vai ser, né, um tempo condensado, você consegue fazer um material literário que, ao mesmo tempo que é mais artístico, também é mais próximo do real. Né? Engraçado, porque a nossa tendência é fazer um objeto artístico, né, um livro que tem a cara de objeto artístico. Por último, a história do vizinho, eu achei ela um pouco curta demais, assim, né? A condensação dos acontecimentos ali, acho que ela poderia ter sido trabalhada da mesma forma que foi trabalhado a história da mãe, mas por outro lado, talvez seja uma intenção do Rogério de fazer essa dicotomia, né, entre um assunto que é maior para o protagonista contra um assunto que é menor, né, e essas coisas tomam o espaço no momento da vida dele ali no romance. Mas é isso. Achei um livro interessante de ler, muito curto, 160 páginas, 157, e mais ou menos do mesmo tamanho do Na Escuridão Amanhã. A Dublinense reimprimiu, né, o Na Escuridão Amanhã e lançou junto com esse do Silêncio. Então aqui agora os leitores da Dublinense têm os dois livros para dar uma olhada, caso queiram. Então recomendo aí, Rogério, que, pô, editor do Rascunho, vocês conhecem ele, obviamente, né? Tem o outro livro dele, que é o Todas as Catrizes Desaparecem, que saiu pela Maralto. Acho que a gente falou aqui brevemente no Book Hall, li umas partes dele, parte de um mesmo projeto literário, claramente, né? Então fica a dica para vocês aí, tá? Se inscreva no canal, ajuda a gente lá no Catarse, dá um joinha, comenta o que vocês quiserem. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like M-I? Think